A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, aqui quem fala é o pastor Vinícius Magalhães, e hoje nós vamos responder ali aquela testemunha de Jeová que cita aquele argumento básico quando falamos que Jesus ele é Deus e tem a sua divindade igual a do Pai. Elas fazem a seguinte pergunta: se Jesus é Deus, por que ele morreu? Já que Deus não morre, ok? Deus não morre. Então, elas utilizam essa pergunta para poder, no seu evangelho de porta em porta, ganhar mais adeptos, principalmente aquele que é novo convertido, aquele que não tem a prática, o hábito da leitura da Bíblia Sagrada, ok? Nós estamos aqui no site jw.org, que é o site das Testemunhas de Jeová, e vamos ler aqui o versículo de número 1 de João, ok? Diz assim, é claro, está adulterado. O texto na tradução Novo Mundo está escrito: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Logo, de início, você tem no Evangelho de João, da tradução do Novo Mundo, a existência de dois deuses, ok? E de acordo com as testemunhas de Jeová, Jesus ele é até um Deus verdadeiro, mas é um Deus verdadeiro menor do que o Pai. Ou seja, existe dois deuses verdadeiros de acordo com a testemunha de Jeová. Mas partimos dessa premissa, que a palavra era Deus. Quando chegamos aqui no versículo de número 14, eu peço que você preste bem atenção, olha o que diz João. João diz assim, ele é Deus, certo? Mas João diz aqui, olha, portanto, a palavra tornou-se carne. Aí eu te faço uma pergunta, carne morre? Carne morre. Jesus, quando ele é Deus, ele não pode morrer. Jesus, ele não pode padecer, perecer. É por isso que Jesus, João, ele vai dizer que a palavra, ela tornou-se carne, entendeu? A palavra, ela tornou-se carne. Se a palavra não tivesse se tornado carne, de forma alguma, a palavra, ela poderia morrer. Você está entendendo? Ela tornou-se carne. E, parafraseando o mesmo texto, você pode também seguir aqui, olha, em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5, é um texto muito lindo de ser lido, ok? Diz assim, mantenha a mesma atitude mental que Cristo Jesus teve. Embora existisse em forma de Deus, aqui você já pode parar e fazer aquela pergunta, existir em forma de Deus e não ser Deus é contraditório. Você só pode existir em forma de Deus se você for Deus. Ah, o Vinícius existe em forma de Deus, mas ele não é Deus. Qual é a lógica nesse argumento? Qual é a lógica nisto? Então, a princípio, existir em forma de Deus é ser Deus. Então, o texto pode ser lido da seguinte forma. Mantenha-se a mesma atitude mental que Cristo Jesus teve. Que mesmo sendo Deus, porque a João Ferreira de Almeida e a King James fala mesmo sendo Deus, ok? Nem sequer chegou a pensar na ideia de tentar ser igual a Deus. Isso aqui já é um jogo de palavras, né? Porque a João Ferreira de Almeida ela traz assim, ó, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Que significa o quê? Ele tem toda a qualidade característica de Deus. Toda a qualidade característica de Deus. Mas ele quis abrir mão. Olha o que diz o texto. Pelo contrário, ele abdicou de tudo o que tinha, assumiu a forma de escravo ou servo e tornou-se humano. Aí o versículo 8 diz assim, ó, mais do que isso, quando veio como homem, humilhou-se e tornou-se obediente a ponto de enfrentar a morte, sim, morte numa estaca. Esse texto aqui já poderia dar umas aulas aqui violentas, né? Porque tem muita coisa errada. Primeiro, Jesus ele não morreu em uma estaca, tá? Nós temos aí vídeo no canal que Jesus ele morreu numa cruz, tá? Então isso daqui é balela das testemunhas de Jeová. Vou botar aqui, ó. Não foi estaca, foi numa cruz. Segundo, o texto vai dizer assim. Cadê? Deixa eu marcar aqui. O texto vai dizer assim, ele veio como homem. No versículo de número 7, tornou-se humano. Aí você faz aquela seguinte pergunta, homem morre? O ser humano morre? Claro que morre.
É por isso que Jesus ele é Deus e Paulo vai dizer, ele não podia morrer como Deus, então ele precisou tornar-se homem para morrer. Ok? Ele não pode morrer como Deus, porque Deus não dorme, Deus não sangra, Deus não se cansa, Deus não sente dor. Então ele agora se torna homem para poder sangrar, para poder sentir dor, para poder sentir sono, para poder sentir sede e padecer tudo aquilo que o ser humano ele padece e assim poder vencer o pecado. E aqui temos também alguns versículos. Aqui está no nosso bloquinho de anotação. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia, ok? Vamos ver o que diz a Bíblia. Livro de Salmos, capítulo 90, versículo de número 2, diz assim: Antes que nascessem os montes, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Oh, glória! 1 Timóteo 6,16 diz: Descreve-se Deus como o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu e nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Então Deus ele possui a imortalidade. Se Deus possui a imortalidade, ele não pode morrer. Por que é que ele morreu? Tornou-se humano. Veio como homem, ok? Para enfrentar a morte. Agora vamos continuar aqui no que Paulo está falando. É muito bom estudar a Bíblia. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos e dos chefes sacerdotes e dos mestres da lei. Fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia, tá? Então Jesus aqui está falando com seus discípulos tudo o que deveria acontecer, que ele deveria morrer, ou seja, que ele deveria ser morto. Vamos lá para o versículo de número 20, versículo de número João. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Muito lindo. Aí vem a declaração de Paulo. Olha só que coisa linda. Paulo diz assim, ó: Onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte e o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o aguilhão da morte é o pecado. Você só pode morrer se você comete pecado. Jesus pecou? Não, Jesus não pecou, mas ele se entregou à morte. A morte não poderia tirar a vida de Jesus por livre e espontânea vontade, porque ele era um pecador. Não, Jesus para morrer ele teve que entregar o seu espírito, ele teve que entregar-se à morte, ok? Vamos lá para o texto sagrado? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito confuso. Desceu. 1 Coríntios 15, 55 é o que nós lemos. Agora vamos aqui, ó. Sou aquele que vive, e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18. Ok, gente? Então, Jesus ele morreu porque ele se tornou carne, ele se tornou homem, ele tinha que fazer isso para morrer. Então, quando uma testemunha de Jeová citar esse versículo para você, falando que esse argumento para você que Deus não morre, compartilha, manda esse vídeo para ela. E assim você vai mostrar para ela que esse argumento dela é muito fútil, ok? Fique na paz do Senhor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.